Fala pessoal, já damos início a mais uma live da série Quarentena Produtiva. E eu peço a você neste momento que vai chamando seus amigos, vai convidando aí o pessoal, porque hoje vai ser bênção. Hoje nós vamos estar falando de purificação. Então, pessoal, vai ser bênção para as nossas vidas. E você que está entrando aí, eu quero saber de você se o áudio tá ok, tá tudo ok. Se o áudio tá ok, manda uma belezinha aí para me saber. Tá tudo certo. O áudio. Tudo certo, pessoal, com o áudio? Isso, vai entrando aí, já vai chamando seus amigos, convidando, porque hoje vai ser forte, né? Para quem está acompanhando aí, sábado passado nós estávamos falando de superficialidade versus profundidade com a pastora Liliane, foi uma bênção. Eu recebi um entendimento muito forte de Deus e garanto que você também. Então hoje não vai ser diferente. Convide os seus amigos. Convide os seus amigos, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. Tá falando que tá um pouco baixo aqui, pessoal. Eu vou aumentar aqui para ver se dá certo. Aumentei aqui, vamos ver se vai aumentar o som também aí, ok? Aí vocês me falam se continua baixo, se aumentou, para mim ter um retorno aqui. E você que está entrando aí, vai chamando seus amigos. Daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo com a Luana, que é líder de jovem de Viçosa, com o pastor Anderson. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. O som melhorou, pessoal? O som tá melhor agora? Tá mais alto? Vai chamando seus amigos aí, porque eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Tem abençoado muitas vidas esse projeto. E eu tenho certeza que nessa live também não vai ser em vão. Aí estão aí já. Vai ser bênção, vai ser forte, pessoal. Se vocês quiserem já mandar o convite para entrar, fica à vontade, gente. Aí, melhorou, obrigada. Melhorou o som aí. Aí, Viçosa já tá aí, graças a Deus. Se vocês quiserem já mandar o convite para entrar, fica à vontade, pessoal. A paz. A paz, gente, tudo bem com vocês? A paz, Luana, a paz, pastor Rafael. Para mim é uma honra ter vocês aqui hoje. É Anderson. Pastor Anderson. Anderson. Tudo bem? Tudo. Para mim é uma honra. É um prazer para a gente estar participando dessa live, desse projeto tão abençoado que Deus colocou no teu coração. Amém. Amém. Que Deus E, gente, que vários jovens venham se converter a Deus aí. Amém? amém. Para mim é uma honra ter vocês aqui hoje, né, Luana? Foi difícil, pessoal, mas eu consegui a participação deles hoje aqui. É porque o suspense é melhor. Pois é, eu digo que Deus tem um propósito para todas as coisas. Então foi na hora certa, com a palavra certa. Eu tenho certeza que vai servir para alguém, vai abençoar a vida de alguém. Se não for agora, vai guardar essa palavra, porque um dia vai precisar dessa palavra. Então Deus faz tudo na hora certa. Amém. O som tá bom? Para mim tá ok, eu não sei pro pessoal aí. Amém. Ô, gente, Então, como eu falo para todas as pessoas que participam aqui conosco. Agora a live é de vocês, vocês fiquem à vontade, porque eu também só vou receber da palavra abençoada que Deus vai ministrar através da vida de vocês hoje. Amém. Amém. Deus quer falar muito no nosso coração agora, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus, vamos preparar o nosso coração. Deus, Ele quer falar nessa tarde, nessa noite já, né? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nos encontramos diante de Ti, diante da Tua presença.
Pai, o Senhor é o nosso convidado especial nessa noite, Pai. Fale ao nosso coração poderosamente, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, a tua palavra diz que o Senhor está na porta e o Senhor sempre está batendo. Se alguém quiser ir ouvir a tua voz, o Senhor entra e ceia com ele. Se não, o Senhor fica na porta. Então, Pai, nós abrimos a porta nessa noite para o Senhor vir e falar poderosamente conosco no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Amém? Hoje nós vamos falar de um assunto muito forte, né? Que eu falo assim que, para mim, toca muito o meu coração. Nós vamos falar sobre purificação. O que é purificação, né? Purificação é o ato de limpar, né? É tirar toda a impureza. Né? Eu estava vendo e eu falei assim, nossa, é interessante. E alguns meses atrás, né? Deus colocou no meu coração um versículo. Falou muito. E eu creio que há de falar com vocês também, amém? Amém. Então, abre a sua Bíblia lá em Provérbios 25. Nós vamos lá no versículo de número 4, amém? Abre lá, vou dar um tempinho para vocês abrir aí, em nome de Jesus. Dá tempo de você também ainda chamar aquela pessoa para ver. Esse assunto é muito sério. Provérbios 25, versículo de número 4. Vamos lá? E diz assim, ó. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Como eu falei, né? É um assunto purificação. Que às vezes para uns são bênção, mas para outros é misericórdia, né? Porque é muito sério. E diz assim, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Mas tem uma versão que eu gosto muito, que é a NTLH. Ela diz assim, purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Eu pensei assim, como assim? Purifica a prata, o artista poderá fazer uma obra de arte. Eu fui pesquisar. E se você for olhar, a prata, para ela ser purificada, ela precisa passar por um processo. Antes dela se tornar uma prata bonita, né? Essas esculturas que a gente vê de prata, bacana. Antes dela se tornar uma prata bonita, ela passou por um processo de purificação. Porque uma prata que ela se tornou bonita, ela não era. Ela chega para a pessoa responsável pela purificação, às vezes encardida, às vezes suja, e ele tem ali a obrigação de, antes dela ir para ser, né, para fazer escultura, para sair o objeto, ela tem que ser purificada, porque não tem como fazer escultura em prata suja, não tem como. Aí eu fiquei isso na cabeça, porque assim, purifica a prata, e é verdade. Muitas das vezes, para Jesus, né, espiritualmente falando, para Jesus fazer uma obra de arte na nossa vida, porque ele é o autor, né? A Bíblia diz que ele é o maior fundador de tudo, ele é o criador. Então, para Jesus, o autor de tudo, fazer uma obra de arte na nossa vida, a prata ela precisa estar purificada. O nosso interior precisa estar purificado. Amém? Então, eu falei, significado de purificação é o quê? O ato de limpar, o ato de tirar toda impureza. Enquanto na nossa vida a gente não começar a purificar, não começar, né, a tirar tudo que não presta, seja ele, às vezes tem jovem que está na presença de Deus, mas não sai do mundo. É uma amizade que leva ela para o lugar errado. É um relacionamento que leva ela para o lugar errado. E a Bíblia está dizendo, purifica a prata, purifica primeiro a nossa vida. E depois o artista Jesus, ele vai fazer uma obra de arte. E às vezes, né, eu acho interessante, porque o jovem, ele é sonhador. Às vezes, eu lembro de mim, eu tinha 14 anos, né? A gente começa naquele fervor, eu quero ir para a igreja, e Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, ai, Deus vai me dar um relacionamento. Amém, ele vai. Ele está aqui com a obra de arte na mão para fazer. Mas a Bíblia diz que antes dele fazer a obra de arte, tem a parte da purificação. Se eu não purifico o meu interior, se eu não purifico a minha vida, o artista Jesus ele não pode fazer nada. A mesma coisa com a prata aqui, né, ela sendo purificada. Ele vai lá, ele purifica ela. Isso leva tempo, um processo que leva tempo.
Ele vai lá, ele purifica ela e ele começa a observar ele. Ele só sabe que ela tá boa para ser, né, para virar um objeto de escultura, para virar aquela coisa bonita, quando ele olha para ela e vê o rosto dele refletindo. E assim é a nossa vida. Jesus, ele não pode fazer em nós uma obra grande, né, antes da gente se purificar. Não adianta. É como eu falei, eu gosto daquele versículo onde diz, né? Eis que eu estou na porta e eu bato. Se alguém quiser ouvir a minha voz, eu entro e vou ceiar com ele. Mas e se eu não quiser? Jesus, ele vai ficar na porta. Então, antes de tudo, né? Eu posso sonhar, posso querer que Deus me abençoe, posso, né? Eu posso, como diz, né? Purifica a prata, o artista vai fazer uma obra de arte. Eu posso querer a obra de arte, mas antes a minha vida tem que ser purificada. Por isso que eu falei que purificação é um assunto que para uns é bênção, mas para outros é misericórdia. Que às vezes eu quero que Deus faça. Tem gente que vai virar e falar assim, não, mas eu não posso pular essa parte, não. Ah, eu queria pular essa parte da purificação. Não tem jeito. Uma prata, para ela ser bonita futuramente, né, brilhante, porque uma prata é muito bonita se você for ver um objeto de prata. Ele é bonito. Para ela se tornar aquilo, ela passou por um processo de purificação. Na nossa vida não é diferente. Se você quer ver Deus agindo na sua vida, se você quer ter a obra de arte de Deus, começa por primeiro purificar o seu interior. Não adianta, né? Se ele fosse entregar e vai lá, o cara não purifica a prata, aí leva para ele lá, para quem vai fazer. Ele vai olhar e falar, eu não vou mexer aí, porque não tem jeito. Não tem jeito de trabalhar em prata suja. Não tem jeito de trabalhar em prata encardida. E na nossa vida espiritual não é diferente. Não é diferente. Não adianta eu querer, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. E se eu não mudo? É aquilo, né? A pessoa entra no, Deus é amor, mas Deus é Deus de misericórdia. Sim, mas ele também é um Deus de justiça. Né? A dona Helena colocou de dentro para fora, e é verdade. Tudo começa de mim. A mudança que eu quero começa em mim. E não vai ser diferente, ninguém vai poder fazer isso por mim. Não tem como, né? Entenda bem, não tem como pular etapa. Eu quero chegar na parte da obra de arte já. Eu já quero que Deus faça na minha vida. Não, eu também tenho que purificar a minha vida. A Bíblia diz que em todo tempo as nossas vestes elas têm que ser alvas. E que jamais pode faltar o óleo precioso sobre a nossa cabeça. Então, se eu quero, que Deus faça obra de arte, porque Ele quer fazer também, entenda bem, Deus Ele quer fazer, mas antes da obra de arte vem a purificação. Eu tenho que purificar a minha vida, eu tenho que se autoavaliar. A Bíblia diz que se a gente se julgasse, a gente não seria julgado, é verdade. Às vezes a gente fala de fulano, fala de ciclano, mas a nossa vida a gente não vê. Que não está uma prata bonita, não está uma prata purificada, não está uma prata brilhando. Né? E como eu falei, ele só sabe que a prata ela tá boa quando ele vê o rosto dele refletindo. Aí ele vê, né? Nossa, ela tá igual um espelho de limpa. E Jesus é assim. Ele vai fazer algo maravilhoso na nossa vida quando vê que a palavra dele está refletindo em nós. Quando ele vê que verdadeiramente a gente quer ser usado. Quando ele vê que verdadeiramente a gente quer ter um relacionamento com ele. Fora disso, ele não vai fazer. Não tem como. Já pensou? Já pensou se Deus criasse filho mimado? Tudo que eu quero, Deus me dá e tá bom. Eu não preciso fazer nada. Eu posso ter as coisas do mundo, posso viver em cima do muro. Não preciso fazer nada, mas Deus ele tem que fazer. Não. A Bíblia diz que eu honro quem me honra. Eu honro, né, verdadeiramente quem também me honra, quem me coloca em primeiro lugar. Como eu falei, às vezes a purificação que está faltando na nossa vida é isso. Às vezes é uma amizade que está atrapalhando você, jovem, de ser um instrumento na mão de Deus. Às vezes é um relacionamento, tá sendo uma prata encardida. Jesus não quer que você seja uma prata encardida. Jesus quer que você seja, né, uma prata brilhando, refletindo o rosto dele. Mas isso só vai mudar quando eu quiser mudar. A purificação vem antes da bênção. A purificação vem antes, né, da obra de arte de Jesus. Então, eu fiquei pensando nisso. Eu fico toda vez, isso é uma coisa que eu vou guardar para a vida. Eu falo para vocês guardar também. Eu fico toda vez, purifica a prata, purifica a prata. A gente tem que purificar. Às vezes seja esse o problema. A pessoa que diz, Deus não está fazendo nada na minha vida, Deus não me dá nada. Às vezes esse é o problema. Às vezes eu também não quero mudar meu interior. Às vezes eu também, né, tá bom, eu posso ficar do jeito que eu quiser, eu fico em cima do muro, né, eu posso ser da igreja, mas eu também posso ser do mundo. Não dá, com Deus não dá, gente. Infelizmente, eu vou falar para você, é verdade.
Não dá. Se eu quero ser de Deus, a Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Fora disso é procedência maligna, né? Então, se eu quero ser um instrumento, se eu quero que Deus me dê, né, me dê prosperidade, me dê um relacionamento, me dê amizade de Deus, eu preciso purificar a prática. Eu preciso mudar o meu interior primeiro, antes da bênção de Deus. Como eu falei, já pensou se Deus criasse filho mimado? Me dá tudo o que eu quero. Deus me dá isso, você vai lá e dá. Deus faz aquilo e vai lá e dá. E na minha vida eu não preciso mudar nada, não vai adiantar. Então, Deus quer dar aquilo que o seu coração almeja. A Bíblia diz, né, que Deus, ele concede os desejos do coração do servo. Deus, ele quer fazer por você. Mas a partir do momento que você quiser também. A partir do momento que você começar a purificar a sua prata. A partir do momento que você começar a purificar, como eu falei, purificação, tirar as impurezas. A partir do momento que você fazer isso, Deus vai fazer por você também. Deus vai abençoar, né, com toda a sorte de bênção. A Bíblia diz que os nossos olhos não viu, nossos ouvidos não ouviu, nem sequer subiu ao meu coração aquilo que Deus tem para quem ama Ele. Mas, antes disso acontecer, a prata precisa estar pronta. Né? A pessoa que vai lá entregar a prata para o artista, ele tem que ver todas elas refletir no rosto dele. Aí ele fala, não, agora eu consigo trabalhar em cima dela. E se uma outra tiver suja? Não, essa eu não consigo trabalhar. Porque Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E não adianta. Ah, mas eu não posso ser de Deus e, né, e de vez em quando. Não. Ou você é de Deus ou você não é. Né? Se você quer ver Deus agindo na sua vida, você também precisa purificá-lo. Né? Deus, ele não habita na sujeira. Deus é santo. O que a gente tem que entender também é que muitas vezes esse é um processo doloroso. Por que esse é um processo doloroso? Porque Deus vai tirar tudo aquilo que para mim está sendo bom, mas que na visão de Deus, que vê todas as coisas, aquilo está me atrapalhando. Então, vai ser um processo doloroso, porque eu vou perder tudo aquilo que, ao meu ver, está muito bom, está ótimo, mas que aquilo está me atrapalhando de ter uma purificação, né? E é verdade, porque a prata, para ela ser purificada, um dos métodos dela, ela passa pelo fogo. Ela passa pelo fogo, aí ele tira ela e observa. Aí ele vê, ah, não, ainda não tá bom. Aí ele coloca de novo. E às vezes, entenda bem, se isso vai acontecer muito com você. É a gente que começa na obra muito cedo, é muito assim. O fogo quer dizer o quê pra gente aqui? A tentação. Às vezes você começa, não, agora eu vou santificar minha vida, agora eu vou me purificar. Sempre o diabo vai querer colocar uma tentação. Ele coloca ela no fogo antes. Aí ele tira ela do fogo. Às vezes a gente vai passar por esse fogo. Às vezes a prata vai passar por esse fogo. Depois tem a bênção. Mas antes, no percurso ali da purificação, tem essa parte de chegar no fogo. E às vezes é assim, quando você falar, não sei o que aconteceu. Já viu gente falando isso? Não sei o que aconteceu. Eu comecei a ficar firme na igreja, parece que tudo aconteceu de ruim na minha vida. E é verdade. Às vezes, para ver mesmo, para provar, deixa eu ver se essa prata aqui tá boa. Coloca ela no fogo, tira ela dali. E observa. É um processo. É um processo. E na nossa vida não vai ser diferente. Mas uma coisa eu te digo, um conselho. Fica firme. Porque depois lá na frente tem a obra de arte. A prata pode até passar pelo fogo, mas lá na frente tem uma obra de arte. E Deus, ele garante. Ah, mas eu não sei, como é que eu vou saber o que Deus vai fazer por mim? A Bíblia diz que Deus, ele é galardoador. Ou seja, ele é recompensador. Né? Ou seja, ele recompensa. Aquilo que eu estou fazendo agora, não, peraí, eu vou ser separado. Não, eu vou começar a me purificar de verdade. Vou tirar, se uma amizade, né, foi embora, amém, né, não vou ficar com isso mais. Se for um relacionamento, eu vou tirar e pode ter certeza que Deus, ele vai abençoar muito mais. A obra de arte vai chegar na nossa vida. Amém? E é interessante que eu lembro muito de mim também. Às vezes, na época de escola, né, a gente está nova, eu acho que tinha 14 anos. Né? Meu pastor Oliveira tá aí, que não me deixa mentir. Grande homem de Deus na minha caminhada, né? Então, tinha 14 anos, eu vivia na escola. Então, ali é um meio totalmente diferente. E se você, jovem, começar lá, não, agora eu vou ser de Deus, num meio como esse, né? Várias coisas, você vai ter vários tipos de convite, né? Porque
que ser assim? Ai, deixa de ser bobo, que não sei o quê. Não, mas você fica firme. Não, tô com Jesus. E hoje eu falo que vale muito a pena. Ai, a amizade, se foi embora. Não, deixa aí, Deus tem muito mais. Deus tem o dobro de honra pra gente. Deus tem o dobro de bênção. Às vezes a pessoa fica assim, mas, purificar, não queria tirar isso, não queria tirar aquilo. Tira. Se Deus está mandando, tira. Porque depois a obra de arte dele vai ser muito melhor. A bênção vai ser muito melhor. Eu falo por mim. Eu falo que valeu a pena e sempre vai valer, se vir a Deus. Que a obra de arte, ela vem. Amém? Né, pastor? Tem gente Às vezes a gente fica com aquele receio, não sei se eu tiro, não sei o que eu faço. Tira, purifica a prata. O interessante é também que tem gente que fica agarrado nas coisas. Aí, tipo assim, Deus tira a coisa, a pessoa ou algo dela, ela vai lá e corre atrás de novo para aquilo que Deus tirou. Então, ela acaba deixando a purificação de lado e correndo atrás das outras coisas. Depois dá tudo errado, a pessoa ainda se revolta com Deus, falando, Deus, por que você não me avisou? Por que não me mostrou? Não mandou algum sinal? Mas Deus tinha tirado. Então, isso acontece muito no nosso meio hoje, principalmente, como a gente está fazendo diretamente uma live voltada para jovens, isso acontece muito. Muito, muito. Por isso que eu falei, nossa, é muito verdade. O processo de purificação, ele é muito complicado. Se a gente não tiver ali, né, firmeza, falar, não, peraí, né? Como eu falo, pensa aqui, ó, purifica a prata, o artista vai... E o artista vai fazer uma obra de arte depois. Mas fica firme agora, purificando, se separando, né? Não estou dizendo que, você nunca mais vai conversar com ninguém. Não, não. Mas é viver separado no mundo, porque não tem jeito. Se eu quero ser de Deus, eu tenho que ser de Deus de verdade. Eu tenho que me separar, eu tenho que purificar a prata. Né, pastor? Como a gente estava conversando, que às vezes é muito difícil. A pessoa fala, eu quero que Deus faça obra de arte na minha vida, mas eu não quero tirar nada, não, Deus. Eu quero ficar de boa, né? Tem como? Que havia um posicionamento da pessoa, né? Ela estava falando aqui, eu estava lembrando o seguinte, daquela jovem que ela foi tirada da sua cidade ali e foi para a casa de Naamã. E ela chegou ali como escrava naquela casa. E aquela jovem, ela tinha de tudo para ser uma pessoa revoltada, né? Devido à situação que ela chegou ali naquela casa. Mas ela buscou se posicionar em Deus. E o desejo que ela tinha no coração é de ver aquele homem ser curado, ser transformado. Então, se a gente não se posiciona diante do Senhor, se a gente não se posicionar na presença de Deus, então muitas outras coisas vão tomar lugar na nossa vida, vão tomar lugar no nosso coração. A Bíblia relata aqui, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então Daniel colocou no coração dele de não querer se contaminar com os manjares do rei. Então, quando nós nos posicionamos dentro da palavra de Deus, então o que muitas vezes o mundo aí fora oferece, isso aí não vai surtir efeito na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos posicionados dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos fazer enxergar aquilo que realmente, o propósito real de Deus para a nossa vida, né? José, por exemplo, também, um outro do qual foi vendido pelos irmãos, foi escravizado, tantas situações que se passou na vida dele, mas se ele não procurasse permanecer diante do Senhor, talvez que ele fosse uma pessoa que, em vez da presença de Deus, em vez de Deus na vida dele, ele seria uma pessoa revoltada com a vida, revoltado com a situação. Mas olha aonde que ele chegou, sendo um governante, sendo um governador. Então, muitos jovens que talvez ainda não chegaram em determinado lugar, numa determinada posição,
Por quê? Porque não buscou ainda na sua vida essa purificação, né? Ou seja, a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Sem santidade, sem se santificar, não tem como Deus operar, não tem como Deus fazer acontecer na nossa vida o propósito dele, a vontade dele para a nossa vida, né? Então, é importante que em todo o tempo a gente se posicione, e se posicione aonde? Dentro da palavra de Deus. É ela que vai nos conduzir, é ela que vai nos direcionar, é ela que vai fazer a gente chegar aonde realmente Deus quer que venhamos estar. Verdade. É interessante também que para a purificação nós precisamos de posicionamento. E a palavra fala que tem muitas pessoas que são semelhantes às ondas do mar. Porque uma hora ela está com fé, outra hora ela está na dúvida. Então, algumas pessoas não conseguem a purificação, serem purificadas, não conseguem deixar Deus trabalhar nelas por conta disso, por conta dessa oscilação delas. De uma hora tá com fé, não, eu vou vencer, eu vou me separar, vou me santificar, mas na outra hora já está olhando para as outras coisas, já está olhando o que deixou para trás, o que foi tirado. Então, tem muita gente assim também. É verdade, né? É como a gente falou aqui, né? Às vezes ela olha, mas tem aquilo também, né? Mas todo mundo tá fazendo, mas todo mundo faz, o que que tem? Né? Ela tem que estar com o pé firme, né? Ela tem que falar, não, agora eu sou de Deus, não quero saber disso mais não, né? É como o pastor falou, ela tem que ter posicionamento. Como diz a Bíblia, determinando todo o negócio, fica firme. E a luz vai brilhar no seu caminho, mas tem que ficar firme. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, né? Não vou dizer que é muito fácil, não é. É como eu falei aqui da prata. A prata, ela tem um processo, é tudo um processo. Mas se você ficar firme, você vai chegar no fim. E o fim é o quê? A obra de arte. É a bênção de Deus sendo derramada na nossa vida. Mas tudo tem um preparo antes, né? Tudo, às vezes, como eu falei, às vezes vai passar pelo fogo, mas a Bíblia diz que não é tentação, não vem tentação sobre nós, que não é humana, e com a tentação Deus também dá o escape, né? É ficar firme na palavra de Deus, buscar mais de Deus, né? Andar com pessoas ali que, né, direcionadas por Deus também, isso vai ajudar muito. E com certeza, ficando firme, Deus vai te abençoar. E eu falo, não desiste não. E também meditar na palavra de Deus, né? Também meditar, ler a palavra, porque não adianta eu querer força, eu querer estar forte mediante as lutas, mediante dificuldades, se eu não procuro ler a palavra de Deus. Aqui está o alimento que eu preciso, aqui está o alimento necessário que eu preciso para poder vencer as lutas, aqui está o ânimo. Então, se eu não me alimentar da palavra, eu não vou conseguir ter forças para enfrentar, não vou conseguir ter forças para recusar aquelas ofertas que vêm do inimigo. E é verdade. E a palavra de Deus é pouco comida. A gente não fica sem comida. Porque uma pessoa que ela fica sem alimento, ela começa a desfalecer. Ela começa a ficar mal. E assim, espiritualmente falando. Isso que eu não entendo, que às vezes a pessoa, né, ela não fica sem um alimento, né, sem o pão. Mas a Bíblia diz que não é só de pão que vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu não entendo, a pessoa, ela não fica sem a comida, mas a espiritual vai passando dias, e ela nem sequer busca. Então isso aí também é muito sério. A gente todo dia está ali com a palavra de Deus, né? Como se diz, né? É comunhão com Deus. É intimidade com a palavra. É como a Bíblia diz, que teve 2 homens. Um deles, né? Ele firmou a casa sobre a areia. Veio ali uma onda e acabou com a casa dele. Mas teve outro que foi esperto. Aquele outro ele firmou na rocha. E nada, não vai ser vento que vai te tirar, não vai ser amizade, não vai ser relacionamento, não vai ser ninguém que vai te tirar. Mas se sua vida estiver firmada na rocha, que é a palavra de Deus. Né? Então é isso aí mesmo, é por esse lado aí mesmo. Tem que purificar e tem que ficar firme. É igual a consagração. Quando a gente vai buscar o significado da palavra consagração, quer dizer separar para algo. Então é você dedicar-se a algo. Então quando você se consagra, você está se consagrando, você está se dedicando a Deus. Então quando eu me dedico totalmente a Deus, eu tenho muito mais dele. E também consigo as bênçãos e muito mais daquilo que eu imagino.
Porque às vezes a gente imagina uma coisa, eu quero chegar a um certo lugar, mas a gente se esquece que Deus planejou para a gente chegar muito mais além do que a gente está pensando. Uma obra de arte. É algo muito Pois grande. é, a gente está pensando numa obra de arte maravilhosa, mas Deus está pensando numa maior ainda. Deus é o Então, Deus do além, né? é verdade, Deus é faz verdade. além. Então a gente tem que ter isso em mente, que a gente tem que nos consagrar a Deus, dedicar tudo para Ele nos purificar, para que Ele venha aparecer através de nós, para que assim a gente venha conquistar muito mais dele que Ele tem preparado para a gente. É verdade. E eu vou falar com você, vale muito a pena, pode ficar firme mesmo. Deus, é como diz, né? Um dos nomes dele é galardoador, que significa recompensador. Então, com certeza, Deus, ele recompensa, Deus, ele nos ajuda, né, pastor? O senhor aí, com tantos anos aí, o senhor fala também que vale a pena, né? Valeu a pena ficar prata, né? E a melhor coisa, né, é a gente procurar viver na presença de Deus, né? E quando você permanece na presença de Deus, então as coisas acontecem naturalmente, né? Eu não preciso forçar algo na minha vida para acontecer. Se eu estou na presença de Deus, ao tempo de Deus, a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo, né? Mas há tempo para tudo debaixo do quê? Não do nosso, mas sim do propósito de Deus. Mas para o propósito de Deus se cumprir, então eu tenho que estar, como eu falei, dentro da palavra dele, né? Posicionado, olhando sempre para a palavra dele. Então ela vai me guiar, ela vai me conduzir. Como Davi, toda vez que ele ia para uma batalha, ele não deixava de fazer o quê? De chegar diante do Senhor. Meu Deus, eu devo ir. E às vezes a pessoa, por não buscar essa purificação, por não buscar estar na palavra de Deus, deixar ser guiado por ela, aí quer fazer as coisas, quer fazer da maneira dela, né? Por exemplo, juventude aí, quer construir a sua vida ali, por exemplo, sentimental ou profissional, enfim. Mas, se não for pela direção de Deus, o que vai acontecer? Vai dar cabeçada. Vai dar cabeçada. Como diz aí o ditado, né? Vai quebrar a cara, né? Então, tem que ser na luz da palavra, tem que ser na direção da palavra. Se Deus dissesse para Davi, vai, ele ia. Se Deus dissesse não, o Davi, ele aguardava. Então, só que infelizmente tem muitos que hoje em dia anda pelo desespero, não quer aguardar, não quer esperar. E quando acontece, mas por que aconteceu? Será que Deus não olha para mim? Será que Deus ama mais o A ou o B do que eu? Não é questão disso. O problema é aonde é que você tem se posicionado, aonde é que você tem se colocado a sua vida, tem sido posta na palavra de Deus, tem deixado ser guiado, conduzido pela palavra de Deus, né? Então, quer dizer, é a gente saber aonde realmente estamos pisando. É verdade. E quando você sabe aonde você está pisando, então quer dizer, você não vai cair em qualquer lugar, não. Você não vai tropeçar. Né? Aquele que anda na luz, ele não tropeça. É verdade. É como eu orei aqui, né? Eis que eu estou na porta e eu bato. Jesus, ele não é enxerido. Deus, ele não é enxerido. Ele não sai entrando na nossa vida. Eis que eu estou na porta. Eu bato. Bato uma vez. Se alguém quiser e ouvir a minha voz, aí eu entro e sei com ele. Mas se não quiser, continuo na porta. E ela continua fechada. Enquanto eu não quiser abrir a porta da minha vida para Jesus, ele vai continuar na porta, porque ele não é um Deus enxerido, não. Mas por que Deus sabia? Por que Deus não fez na minha vida? Porque ele estava na porta, esperando para ela ser aberta. E isso é uma atitude nossa. Ninguém pode fazer por mim, ninguém pode fazer por você.
Isso é uma atitude sua de falar, não, peraí, deixa eu abrir a porta para Jesus, né? Deixa ele entrar, porque ele não é um Deus enxerido. Ah, por quê? Deus sabe que eu estou precisando, por que que ele não faz? Mas ele também espera uma atitude nossa, é como a purificação. Antes dele fazer alguma coisa, vem a nossa atitude de querer purificar, querer se consagrar. Antes da bênção vem isso. Né? E com Deus não é bem assim mesmo. Tem que querer, tem que ter força de vontade. Eu falo que a obra de Deus, a vida com Cristo, tem que ter força de vontade, você tem que querer. E eu sempre falo também, ninguém jovem vai fazer por você. Uma hora você próprio vai ter que buscar da palavra. A Bíblia diz, como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. O salmista, ele perguntou, ele queria saber. Falou, nossa, como que o jovem vai purificar o seu caminho? Aí embaixo vem a resposta. Observando de acordo com a tua palavra, com a palavra de Deus. Né? Ou seja, quando eu observo a palavra de Deus, eu estou no caminho certo. Entenda bem. Então, fulano pode ajudar, ciclano pode ajudar, né? Bacana, né? A igreja, né? Tem isso aí voltado para os jovens, né? Igual você está fazendo aí, esse propósito aí para os jovens. Mas a pessoa, ela vai ter que ver que uma hora ela vai ter que também buscar a intimidade dela com Deus, o relacionamento pessoal. Falar, Jesus, agora é a minha vez. E buscar algo íntimo. O íntimo é o quê? O íntimo é o quê, né? A Bíblia diz, entra pro teu quarto. O íntimo é só você e Deus. E com certeza, com essa intimidade, né? Você casar a vontade de Deus com a sua, aí com certeza vai dar certo. Amém? Amém, exatamente. A gente parar de ser, tipo assim, preguiçoso espiritualmente, a gente buscar por conta própria. A gente viu muito isso nessa pandemia, né? Que muita gente ia para a igreja, depois que as igrejas estavam fechadas, todo mundo desesperado, como é que ia fazer, mas agora as igrejas abriram e a maioria do povo que estava preocupado não voltou. Por quê? Porque elas não querem buscar por conta própria. Verdade. Elas viram o povo preguiçoso espiritualmente, sabe? Sempre tem que ter alguém para orar por ela, para ler a Bíblia por ela, porque ela não faz isso por si própria. Verdade. Verdade. Essa pandemia trouxe muitas coisas, né? Muitos aprendizados para a gente. E um deles foi esse. Né? Eu posso ir em qualquer lugar, mas se eu for na igreja, lá que está o problema. Não posso ir. Como se, né? Na igreja, nós temos que vigiar, que não sei o quê. Pois é, né? É Deus ficando em último plano, né? A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus em primeiro lugar. E depois, as demais coisas vai ser acrescentado. A gente viu muito isso, né, pastor? O povo, eles acomodou. Ah, não tem problema. É bacana, né? Você ali, tá ali live, você tá ali online, tá ali nas redes sociais. É muito bacana. Mas aí a pessoa já entrou, né, naquilo. Não, mas agora se tem essa opção, vamos pegar essa opção. Mas não tem nada melhor do que você na casa de Deus, né? Davi, um dia ele declarou, Senhor, eu quero morar na tua casa por longos anos. Não tem data, não tem prazo de validade, não. É por longos. Ele amava, né? Ele falava, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem nada melhor do que a casa de Deus, a presença de Deus, né? Amém. Amém. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Não tem. Bom, eu quero só aqui deixar, tem um versículo, que esse versículo aqui eu sempre gostei, eu já, né, minha vida também já fiz reunião com a juventude na igreja. Eu comecei, foi no ministério jovem, em Guarulhos, onde eu sou de Guarulhos, né? Comecei ali no ministério jovem e foi dali que depois Deus deu o chamado, assim como eu, outros mais também, né? Temos o nosso pastor, o pastor Gideone, tá ali em Bar, eu e ele fizemos parte do mesmo grupo jovem, né? Lá em Guarulhos, ele, a dona Érica também, e uma palavra que a gente muito, né? Muito ouvia os líderes de jovens pregar, e Eclesiastes 12, versículo 1, que diz, né? Lembra-te do teu Criador
nos dias da tua mocidade. Quando se fala nos dias da tua mocidade, né, quer dizer, não é amanhã, é hoje, é agora, né? E quantos são aqueles que estão aí dizendo, não, vou deixar para depois, né? Talvez teve muitos que, de repente, até disseram, se programaram até para assistir essa live hoje aqui, para ouvir a palavra e tal, né? E talvez até deixaram que outras coisas aí tomassem conta. Então, não é amanhã, o nosso Deus é o Deus de já, é o Deus de agora. Então, ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e os maus dias eles vêm para qualquer pessoa, não importa se está dentro da obra de Deus, do pastor, do obreiro, do membro, do jovem, o dia mau ele vem para qualquer pessoa. E ele diz, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenham neles contentamentos, antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e a tornem a vir as nuvens depois da chuva. Então, quantos que no dia de hoje já não puderam mais respirar, quantos que no dia de hoje já não puderam mais ver a luz do sol, quantos que no dia de hoje, né, não tiveram mais essa oportunidade, né? Então é hoje. Nosso Deus é o Deus de hoje, é o Deus de agora. Então, se você aí que vai assistir depois, ou está assistindo e de repente diz assim, eu preciso dessa purificação, eu preciso me consertar com Deus, eu estou longe, eu tenho vivido longe, eu estou distante da presença de Deus. Então, há tempo, o tempo é agora, é hoje. Deixe para amanhã, porque amanhã nós não sabemos, o dia de amanhã pertence a Deus, né? Então, o que você tem que fazer, faça hoje. Se tem que entregar a sua vida para Jesus, entregue hoje. Se tem que você pedir perdão para alguém, peça hoje. Se tem que você consertar algo na sua vida, então, conserte hoje. Não deixe para amanhã. Os dias maus vêm, né? O tempo do qual a Bíblia diz aqui, e cheguem os anos dos quais venham a dizer que tem neles contentamento. Então, eu não preciso esperar que a coisa piore para que eu venha ter uma decisão, uma atitude, um posicionamento de buscar essa purificação o mais rápido possível aí e viver uma vida aí na presença de Deus. A melhor coisa que tem, não tem outra coisa melhor, né? Senão a presença de Deus. Verdade. Não tem mesmo, não. Com Jesus é vencer e vencer, né? Verdade. A Bíblia diz que Deus nos constituiu reis e sacerdotes, reinaremos para sempre. Que assim seja. Amém. Recado forte, hein, pessoal? Então, eu tenho certeza que essa palavra e essa live tocou no seu coração de alguma forma. Se tocou no seu coração, espero que depois você compartilhe com seus amigos, porque Deus tem muito mais vidas para abençoar. Amém? Amém. Eu quero agradecer vocês por ter participado dessa live. E antes da gente terminar, eu queria que o pastor Anderson, né? Fizesse uma oração para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que vão assistir e para as pessoas que precisam entender que o tempo é hoje, o tempo é agora. Amém? Amém. Amém. Então vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, nós aqui, meu Pai, entramos diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz, Pai, que sem santidade nós não veríamos a Ti, Pai. Pai, é o que nós queremos, Pai. Pai, talvez muitos que estão assistindo hoje ou que vão assistir depois, Pai, e que, meu Deus, precisam dessa purificação, precisam ter o coração lavado. Meu Deus, a Tua palavra diz que Davi era homem segundo o Teu coração, Pai, e é o que nós desejamos. Ensina-nos, Pai, a ser segundo o Teu coração. Ensina-nos, Pai, a olhar, meu Deus, não para a direita,
não para a esquerda, mas olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Oh, meu Deus, nos guarda, Pai. Guarda, meu Deus amado. Guarda essa pessoa da tentação. Guarda essa pessoa, meu Pai, do pecado. Guarda essa pessoa, Pai, oh, meu Deus, de tantas coisas que o mundo oferece e que destrói, Pai. Pai, que os nossos olhos estejam cada dia ligados no Senhor, Pai, pois é o Senhor que vai nos conduzir na luz da Tua presença. Pai, obrigado por essa oportunidade aqui que o Senhor tem nos dado e que o Senhor abençoe. Meu Pai, cada vida, cada pessoa, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, gente, do fundo do coração, não só eu, mas como todo JQV Benfica agradece por vocês terem aceitado o convite, ter estado conosco nesse projeto. Eu tenho certeza que essa palavra não só tocou o meu coração, mas tocou o coração das pessoas que ouviram, vai tocar o coração de outras pessoas. Eu tenho certeza que nós ainda vamos receber muitos testemunhos através dessa palavra, como a gente recebeu das outras palavras também. Amém. Muito obrigada. Amém, Thaís. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. É como se Deus estava falando até com o pastor outro dia. Eu falei, pastor, não, mas o projeto dela já tem capítulo, já tem um monte. Que Deus continue te abençoando e usando cada vez mais, amém? Seja um grande instrumento nas mãos de Deus, amém? Amém. Sirinete aí, te amo. Tô vendo que ela falou ali em cima, agora que eu fui ver. Te amo também, tá, meu bem? Você, meu pastor Oliveira, foram grandes servos de Deus usados aí para minha caminhada, amém? Tchauzinho, até a próxima, Tchau. Thaís. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.